Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Além do setor varejista, as micro e pequenas indústrias também se uniram às críticas contra a ideia do presidente do Banco Central de acabar com o rotativo do cartão de crédito. A possibilidade de se mexer na opção dos brasileiros usarem seus cartões de crédito para parcelar suas compras repercutiu mal em várias áreas da economia. Segundo a Associação Brasileira de Internet, Abranet, metade de todas as vendas com cartão de crédito no país no ano passado foi parcelada, cerca de R$1 trilhão ou 10% do PIB brasileiro. A medida foi sugerida pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em audiência no Senado. Seria parte do esforço para se reduzir as taxas de juros no país. Qual seria o impacto de se acabar ou limitar o parcelamento com o uso do cartão de crédito? A medida ajudaria na redução das taxas de juros? E qual é a importância dessa modalidade de compra para o consumidor brasileiro? O 15 Minutos trata dessa proposta e seus efeitos com a economista Isis Ferreira, responsável pela pesquisa de endividamento e inadimplência da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. Seja bem-vinda, Isis. Olá, pessoal. Obrigada a todos que estão nos ouvindo. Um prazer estar aqui falando de um tema que mexe tanto com a vida de todos nós. E o Emerson Ramos, repórter do Jornal da Record, participa comigo dessa conversa. Emerson, o ministro da Economia, Fernando Haddad, se manifestou sobre essa possibilidade de mudança no parcelamento sem juros com cartão de crédito. Oi, Fara, obrigado pelo convite. Olá, Isis. Sim, Fara, o ministro recomendou cuidado. Vamos ouvir. Rotativo afeta muito a vida das pessoas. E o parcelado sem juros, ele responde hoje por mais de 70% das compras feitas no comércio. Então nós temos que ter muito cuidado para não afetar as compras no comércio e não gerar um outro problema para resolver o primeiro. Isis, do ponto de vista do comércio, especialmente em um momento em que a economia ainda está retraída, qual é a importância do parcelamento sem juros no cartão? Os consumidores, de forma geral, eles já têm o hábito no uso do cartão de crédito, do parcelamento sem juros. Isso faz parte desse hábito de consumo da grande maioria das famílias no Brasil, mas principalmente para as famílias de renda média e baixa, que são aquelas que mais sofrem, que mais sofreram com uma conjuntura econômica de inflação alta, que a gente vivenciou no pós-pandemia, e também de mercado de trabalho, quando a gente tem aí alguma medida que afeta mais a renda das pessoas, é natural que as famílias, tanto de baixa renda quanto de renda média, sofram mais. Então, quando a gente fala em mexer numa forma aí, no meio de pagamento, que é o principal meio de pagamento do brasileiro hoje, e na forma de operação desse meio de pagamento, se a gente pretende acabar com essa modalidade de parcelamento, de fato a gente vai estar tirando a possibilidade de consumo da grande maioria dos brasileiros, que são essas pessoas nas faixas de menor renda. Então hoje o parcelamento, ele é uma cultura, ele está arraigado como parte da nossa cultura em usar o cartão de crédito, que é esse meio de pagamento altamente difundido. É sim uma particularidade do Brasil, praticamente só existe aqui essa questão do parcelamento, mas o comércio e os serviços, as suas vendas dependem altamente do parcelamento. E quando a gente olha segmentos em que os produtos têm um ticket médio maior, como, por exemplo, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, produtos de maior valor agregado, aí sim o parcelamento ele representa uma parcela ainda maior do faturamento dessas empresas. Isis, a possível mudança no parcelado seria um desdobramento do fim de outra modalidade de crédito com cartão, o rotativo, que tem as mais altas taxas de juros do mercado. Há alguma relação do crédito rotativo com o parcelamento? Na verdade, essa informação que vem sendo veiculada, que vem sendo aí vendida, de certa forma, que a taxa de juros do rotativo ela é muito alta por conta do parcelamento sem juros, dado que a instituição financeira, o banco, não consegue fazer uma análise de risco do crédito lá na ponta, quando o varejo vende parcelado. Só que é bom a gente lembrar que nesse meio de caminho, entre o varejista que está vendendo a prazo, parcelado, e o banco, a instituição financeira que concede crédito, tem as empresas adquirentes, Então, essas empresas, de certa forma, elas estão ali provendo informação. Então,
O varejo, inclusive, ele paga um preço, ele paga o custo da antecipação do recebível, que a gente chama, né? Para antecipar aquele recurso que ele só vai receber a prazo, ele paga uma taxa de juros para fazer isso, uma taxa de juros que não é barata. Então, já existe um produto ali que diminui esse risco, ou que precifica esse risco. Então, de certa forma, a gente não pode achar que a taxa do rotativo é alta só porque existe a cultura do parcelamento sem juros. O rotativo é, de fato, hoje, uma modalidade de crédito altamente onerosa para as famílias. A taxa de juros mensal, ela supera 15%. Quando a gente está falando no ano, a gente está falando de algo em torno de quase 440% ao ano. Isso mostra que em um ano a dívida cresce mais de 4 vezes e, naturalmente, isso penaliza muito o consumidor que está endividado no cartão, que está super endividado e que está com dificuldade de pagar a fatura desse cartão e que entra no rotativo. Então, a gente precisa, de fato, urgentemente pensar numa racionalidade para essa taxa de juros do rotativo, mas sem que a gente tire da possibilidade de consumo as famílias que dependem do parcelamento. Ô Isis, o comércio é favorável ao fim do rotativo? Isso ajudaria a reduzir a média dos juros brasileiros e reduzir também a inadimplência? Olha, sem dúvida, a gente pensar numa forma, né, de reduzir essa taxa de juros do rotativo é o que é importante hoje para a gente. A gente está falando de uma inadimplência que vem crescendo desde o início de 2022. A nossa pesquisa de endividamento e inadimplência dos consumidores vem apontando, né, uma tendência de alta da inadimplência, na verdade, desde o final de 2021 e início de 2022. Então, o endividamento cresceu muito no cartão de crédito. A gente tem 87% hoje das famílias com dívidas no cartão de crédito. Então, é natural que, quando a gente tem mais pessoas endividadas no cartão, que a gente também tem uma inadimplência crescente nessa que é a principal tipo de dívida hoje. Então, a gente precisa, sim, pensar num limite, minimamente, para essa taxa do rotativo, melhorar o custo desse crédito, que é uma saída para muitas famílias de baixa renda, principalmente renda média. Então, é uma necessidade que a gente enfrenta, dado que essa dívida cresce muito rápido no tempo em que ela está sem pagamento, né? Como a gente falou, são quase 440% de juros ao ano. Então, em um ano, a minha dívida vai crescer mais de 4 vezes. Então, essa razão precisa melhorar para que a gente possa melhorar esse cenário de inadimplência dos consumidores no Brasil. Com o início do processo de redução da taxa básica de juros, a Selic, a tendência é que aos poucos os juros ao consumidor também caiam. Isso levaria naturalmente à queda nos níveis de endividamento e inadimplência, Isis? A gente tem um contexto hoje em que os juros, né, a taxa de juros já começou a apontar uma redução, a Selic principalmente, que é a taxa básica de juros. Então, a gente espera que isso se reflita, sim, nas taxas de juros do mercado. Né? Como um todo, o mercado tende a melhorar esses juros praticados, né? Nos créditos, nas linhas de crédito com recursos livres às pessoas físicas. Então, de fato, há uma tendência de queda nessas taxas de juros, que, na verdade, é o custo desse crédito para o consumidor. Porém, esse custo do crédito, ou os juros que são cobrados nessas modalidades, eles também dependem muito dessa dinâmica da inadimplência. Então, a gente só vai conseguir uma consolidação dessa redução dos juros, ou seja, que esses juros realmente caiam e impactem positivamente, né, nesse endividamento das pessoas, se a gente tiver uma redução da inadimplência, que é a incapacidade da pessoa pagar a dívida. Então, se a gente conseguir ter uma melhora nessa capacidade de pagamento das famílias, uma melhora nessas condições financeiras dessa família, essa melhora vai ajudar a uma queda mais rápida da taxa de juros praticados no mercado. A gente tem aí no cenário programas de renegociação de dívidas acontecendo, a inflação caindo, bem mais baixa do que no mesmo período do ano passado, e um mercado de trabalho que vem absorvendo pessoas de menor nível de instrução. Então, isso tudo, essa conjunção de fatores, está trazendo uma melhora no orçamento das famílias e tende, sim, a melhorar com os programas de renegociação de dívida. Aproveitando essa questão que o Fara levantou, ainda há uma diferença muito grande entre a taxa básica e as taxas de juros que os brasileiros efetivamente pagam aos bancos e às lojas. É o chamado spread.
Medidas para reduzir essa diferença não beneficiariam mais o consumidor? A gente tem um spread bancário que hoje ele beira aí os 14 pontos percentuais, que é essa diferença entre o custo, né, das instituições de captarem recursos e o custo de empréstimo para as famílias. Então, o spread realmente é uma questão que a gente tem na economia brasileira. E quando a gente fala em juros de mercado, que são todas as taxas praticadas nas modalidades de crédito, de empréstimo, de financiamento, a gente está falando hoje de uma taxa que, em média, chega perto de 60% ao ano, tá? A gente costuma olhar a taxa Selic, né, que é a taxa básica de juros da economia, ali agora 13,25, e ela está em tendência de queda, né? Já tivemos uma primeira queda recentemente, deveremos ter outras nas próximas decisões sobre os juros no Brasil, mas o que importa para o consumidor é essa taxa de juros do mercado, que o mercado pratica, que está próxima a 60% ao ano. E quando a gente olha, por exemplo, o rotativo do cartão, aí sim a gente tem essa média de quase 440% ao ano, dá algo próximo a uma média de 15% ao mês. E é esse o principal tipo de dívida hoje do brasileiro. Então, quando a gente vai usar um crédito, o que a gente precisa pensar é se a nossa escolha ela foi a melhor que a gente poderia ter feito, né? Porque o cartão de crédito tem essa facilidade de você ter um limite disponível e ele funcionar como aquele orçamento que você consegue esticar dentro do mês. Chegou no dia 20, eu não tenho mais dinheiro, eu vou passar minhas compras aqui no cartão de crédito e eu vou esticar o meu orçamento. Mas o cuidado que a gente tem que ter é que a fatura vai vencer no mês seguinte e a gente precisa estar preparado para pagar essa fatura, que é hoje a mais cara, a modalidade mais cara de crédito que a gente tem no Brasil. Isis, o parcelado sem juros não pode ser também uma forma rápida do consumidor voltar a consumir, especialmente aqueles que regularizaram sua situação com o programa Desenrola Brasil? Quando renegocia uma dívida, a gente abre a possibilidade de trazer aquela pessoa que estava negativada para o mercado de consumo novamente, tanto o consumo de produtos quanto o consumo de serviços. E vale notar que hoje, né, os serviços também têm aí uma representatividade grande no parcelamento, ou seja, o parcelamento ele também é uma realidade para quem consome serviços hoje, principalmente serviços que têm um valor mais alto. Então, quando você permite, né, o parcelamento, você está permitindo que essas pessoas de baixa renda, por exemplo, que estavam negativadas e que vão poder voltar a consumir, de fato, ampliem esse consumo de produtos e serviços. Ô Isis, usado de forma correta, o cartão de crédito pode centralizar gastos e facilitar o controle do orçamento doméstico. Você acha que falta educação financeira para evitar o descontrole no uso dessa ferramenta? Sim, a gente tem um grau de maturidade, né, em finanças ainda muito baixo no Brasil, principalmente quando a gente fala de finanças pessoais, finança dos consumidores. Então, quando a gente fala em uma agenda de educação financeira, para muita gente é educação financeira, para outras é letramento e conscientização financeira. A gente, de forma geral, não sabe muito bem o que significa taxa de juros, termos, né, como taxa de juros, como o impacto de você fazer uma dívida no tempo, o que é uma dívida de fato. A gente tende a achar que todo e qualquer boleto é uma dívida, todo e qualquer boleto é uma obrigação de pagar, mas a dívida em si ela está muito mais associada aos nossos hábitos pessoais e ao nosso comportamento. Tem pessoas que consomem muito por impulso, tem outras que são mais organizadas, mais preparadas e planejadas. Acho que a palavra que a gente precisa ter na nossa cabeça quando a gente fala em educação financeira é não só ter mais conhecimento em finanças, em termos de finanças e o impacto que esses termos todos têm na nossa vida e as nossas decisões sobre o uso desses créditos, dessas modalidades de crédito têm na nossa vida, mas sim uma necessidade de planejar o uso desse dinheiro que é de um terceiro e para o qual a gente paga uma taxa de juros para consumir esse dinheiro, né? Então, é esse tipo de iniciativa, esse tipo de conceito, esse tipo de iniciativa que a gente precisa pensar quando a gente fala em educação financeira e certamente é um dos principais desafios hoje que a gente tem na nossa economia
quando a gente está falando de um endividamento que atinge quase 80% da população brasileira. Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Agradeço a participação da economista Isis Ferreira, responsável pela pesquisa de endividamento e inadimplência da CNC. Obrigado, Isis. Muito obrigada, pessoal. Obrigada a quem nos ouviu. Um prazer enorme estar falando com vocês. E vamos juntos nessa agenda de educação financeira para a gente melhorar aí o planejamento e o orçamento de casa. Eu agradeço também a companhia do repórter do Jornal da Record, Emerson Ramos. Obrigado, Fara, e agradeço também a Isis pela entrevista. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!